tua mesa. Olá, seja muito bem-vindo a essa plataforma da Comunidade do Redentor de pequenos grupos online. A gente tem embarcado nessa jornada de reflexão a respeito do livro de Salmos, na tentativa de buscar diálogos com Deus, diálogos que restauram nosso ser, diálogos que restauram a nossa vida para aquilo que nós temos diante de nós. Eu creio muito que essa jornada dos Salmos tem transformado a sua vida, porque o livro de Salmos ele é um dos livros mais que demonstram quem verdadeiramente nós somos como seres humanos. Ele é um texto muito honesto nesse sentido. Então a minha expectativa é que você, ao ler esses textos do livro de Salmos, você se identifique, ao se identificar, você aprenda a se relacionar com Deus, e ao se relacionar com Deus, que você também possa crescer em fé e confiança nesse Deus que tudo fez por nós. Por isso, o Salmo de hoje que nós vamos refletir é o Salmo de número 27. A gente já tem refletido em alguns salmos, e agora esse Salmo de número 27 é um salmo que traz esperança. Eu quero, com esse salmo, trazer essa motivação de esperança, essa motivação da esperança em meio ao caos, da esperança em meio às frustrações da vida, da esperança em meio àquilo que nós não temos como controlar, diante daquilo que nós não podemos governar. Nós queremos ter esperança, porque esperança é exatamente aquilo que os nossos olhos não veem, mas nós aguardamos com fé naquele que não perdeu o controle sobre as coisas. Eu não sei se você tem estado com medo nesses dias. Eu confesso que eu tenho, por muitas vezes, ficado com medo, porque essa questão do Covid tem chegado cada vez mais próximo de nós. Cada vez mais próximos dos nossos familiares, cada vez mais próximos dos nossos amigos e de nossos conhecidos. E por isso o medo é real. E eu achei muito interessante essa palavra de Davi, do Salmo 27, porque você sabe, o Salmo não é uma carta como nós encontramos no Novo Testamento. Então ela não é endereçada nem para uma comunidade, nem para uma pessoa. Logo, Davi está expressando o seu ser nessa carta. E ele coloca isso de uma maneira muito real, de uma maneira muito sincera diante de Deus. E aí me parece que em vários momentos do texto dos Salmos, ele fala para ele mesmo. Ele está sendo convencido pelo Espírito Santo de Deus dessa verdade, diante do medo, diante daquilo que se colocou diante dele. E eu creio que existem 3 movimentos nesse salmo principal. Davi, ele expressa quem Deus é. Ele relembra a ele mesmo sobre quem Deus é. O segundo movimento que ele faz é colocar diante de Deus a situação. Ele coloca, olha, existe um exército acampado ao meu redor, existe esse caos. Ele coloca a situação. Mas esse Deus no qual ele crê, diante da situação onde ele está, faz ele ter uma atitude. E é isso que eu quero mostrar para você, que a esperança que nós temos em Deus é uma esperança que está pautada no contexto onde a gente está vivendo. A fé em Deus, ela não nos tira, ela não faz uma redoma ao nosso redor, a fé cristã não nos aliena, mas a fé em Deus, ela nos proporciona uma atitude, uma esperança, portanto, ativa. E eu quero mostrar isso para você por meio desse Salmo de número 27. Eu não sei se ao orar você já teve essa experiência. Ao orar, você já teve a sensação de que você está falando com você mesmo. Ao orar, você já teve a sensação de que parece que você não está falando com Deus, mas você está falando para si mesmo. É verdade que nem sempre a gente sente Deus. Na verdade que nem sempre a gente tem uma sensação de que Deus está presente. Nem por isso ele deixou de estar presente. Mas eu creio muito que a oração, antes mesmo de mudar uma circunstância, a oração antes mesmo de mudar o coração dos outros, antes mesmo de mudar pessoas, a oração ela muda o nosso coração, porque essencialmente nós somos egoístas e a gente tem que voltar à vontade do Senhor. E por isso, enquanto a gente ora, enquanto nós nos relacionamos com Deus, Ele vai alinhando o nosso coração à vontade do Pai.
Eu creio muito nisso, que à medida que a gente ora, à medida que a gente busca Deus em oração, Ele está reorganizando o nosso interior. Ele está colocando a esperança no lugar certo, Ele está colocando a nossa vida no lugar certo. E eu entendo assim que a oração, ela coloca a gente no lugar certo, as circunstâncias no lugar certo e Deus no lugar certo. É verdade que pelas notícias que a gente vem recebendo, a nossa tendência é que as circunstâncias sejam enormes. A gente fica com medo, a gente fica com receio, e o nosso Deus vai diminuindo, porque a gente vai perdendo a vontade de orar, a gente vai perdendo a vontade de se relacionar com Deus. E aí a nossa atitude, ela é uma atitude pessimista, é uma atitude amarga, é uma atitude sem esperança. Mas é nesse contexto de desesperança que a gente deve se voltar para Deus. E à medida que a gente se volta para Deus, então Ele coloca a circunstância no seu lugar, mas também Ele no seu devido lugar. E a partir disso, a gente tem a nossa atitude diante de todas essas situações. Antes mesmo de ler o Salmo 27 ou algumas partes dele, eu queria chamar a atenção de você para Romanos 8:28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Como é difícil a gente entender esse texto e crer nesse texto, né? Porque entender que todas as coisas ao nosso redor, eles cooperam para o nosso bem. Também as dificuldades, também toda essa situação do Covid, isolamento social, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É muito difícil acreditar nisso, né? Mas o contexto desse salmo, o contexto de Romanos aqui, é muito interessante. Ele diz assim: pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E ele coloca isso, olha que bonito. Esperança não é esperança se nós aguardamos aquilo que nós vemos. Ou seja, aquilo que nós dominamos não é esperança. Esperança é quando nós conseguimos olhar para além daquilo que é a circunstância. Mesmo que a gente não enxergue a solução, a gente espera naquele que tudo pode fazer. E aqui está falando sobre o relacionamento com o Espírito Santo. Então a esperança é essa capacidade do Espírito Santo, quando a gente se relaciona com esse Deus vivo. O Espírito Santo, ele coloca essa esperança no nosso coração, da certeza daquilo que a gente ainda não vê, da solução daquilo que a gente ainda não enxerga, porque ele está realizando a sua vontade no nosso coração. Eu creio que é exatamente isso que Davi está expressando. Davi, ele expressa diante de Deus: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, o Senhor é meu alto refúgio. Com isso ele não está lembrando Deus, mas ele está lembrando a si mesmo, porque ele diz: diante disso, a quem eu temerei? Se o Senhor é minha luz, é minha salvação, é meu refúgio, a quem eu temerei? Ele está lembrando para ele mesmo: nosso Deus é tudo isso. Tem uma outra tradução que fala: o Senhor garante a minha existência. Então de quem eu terei medo? Se o Senhor é aquele que mantém a minha existência. É Deus que é o sustentador da nossa vida. É Deus que tem um controle sobre tudo e todos. É Deus que diz o sim, é Deus que diz o não. É Deus que é Senhor sobre a vida, é Deus que é Senhor sobre a morte. E em Cristo Jesus nós temos esse sim de Deus, para que todo que nele crê tenha vida eterna por meio do seu nome. É essa esperança que nós estamos apegados. E eu quero destacar para você 3 atitudes de Davi diante dessa circunstância que ele fala sobre esse acampamento desse exército, sobre esses inimigos que vêm ao redor dele, ameaçando a sua própria vida. Eu quero chamar a atenção para esse versículo 4, que ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro,
que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Para mim aqui Davi, ele está dizendo duas coisas. Diante desse relacionamento, ele diz, eu vou buscar a presença do Senhor, eu quero viver na tua presença todos os dias da minha vida. E duas coisas acontecem nessa relação da presença de Deus na sua vida. Ele diz, olha, eu quero contemplar a sua bondade. Quando nós dialogamos com Deus, quando nós estabelecemos um relacionamento com Deus, profundo com Deus, então nós começamos a contemplar a sua bondade. É assim quando nós temos uma vida devocional que nós começamos a adorar a Deus por quem Ele é. É que nós começamos a perceber como Deus é bom e como a bondade dEle permeia a nossa vida. E isso é maravilhoso. Preste atenção nisso. Quando você começa a se relacionar com Deus, se aproximar de Deus, então você vai entendendo como Ele é bom. E a sua bondade, contemplar a bondade de Deus. E a segunda coisa que ele coloca é que ele busca orientação. Na nossa vida relacional com Deus, a gente deve contemplar a sua bondade, mas também buscar a sua orientação, o seu conselho. A palavra do Senhor diz que ao homem que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir, o Salmo 25:12. E por isso, no relacionamento com Deus, nós contemplamos a sua bondade, mas também nós somos instruídos por Ele, nos conselhos do Senhor para melhor viver. E eu quero destacar por último, terminando essas três atitudes, é que ele encerra com uma esperança ativa. Ele diz, apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Quando você busca Deus, você contempla a sua bondade, mas também você busca a sua orientação para melhor agir diante das circunstâncias que estão ao nosso redor. E aí, por fé, a gente busca ver e viver a bondade de Deus na terra. E isso é muito especial. Eu fiquei prestando atenção numa história que mostra a diferença entre o urubu e a abelha. É o mesmo mundo, é o mesmo contexto, mas o urubu vai atrás de carniça e o que ele encontra é carniça, morte, cadáver. Agora a abelha, no mesmo mundo, não significa que não existe beleza, não significa que não existem coisas boas, só que o urubu procura carniça e ele encontra carniça. A abelha, de igual forma, não significa que não existe morte, não significa que não existe carniça, não significa que não existe tudo isso de ruim e fedorento que existe no mundo, mas ela procura flores e ao procurar as flores, ela encontra as mais belas flores. Eu acredito muito que no nosso relacionamento com Deus, quando a gente contempla a bondade de Deus, a gente consegue enxergar a vida com mais esperança, de tal forma que a gente não fica aguardando somente algo acontecer, mas a gente faz algo por meio da nossa fé, expressando a bondade de Deus nessa terra, por meio das nossas ações, palavras, atitudes, por meio daquilo que a gente está vivendo. Por isso o meu desafio para você é que você conheça verdadeiramente quem é o seu Deus diante dessas circunstâncias, para que você perceba que as circunstâncias é muito pequena diante da grandeza do nosso Deus e que você possa ser movido por essa esperança. Que aqui Davi fala, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. O verbo esperar, junto com a palavra coragem, porque a esperança que nós temos é uma esperança ativa no amor. Que Deus te abençoe nesse teu tempo de pequeno grupo, que você seja fortalecido pelo Senhor e que Ele dê graça ao contemplar a sua bondade, para que você viva por meio da bondade do Senhor nesse mundo que tanto precisa dessa graça e desse amor em Cristo Jesus. Amém.